Só para questionar, então, vamos a mais uma assertiva. O preâmbulo da Constituição é a primeira manifestação jurídica dentro do ordenamento constitucional. A assertiva está certa ou errada? Vamos dar uma olhada no preâmbulo. O preâmbulo fala o seguinte: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático, destinado ao quê? A assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, com valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundadas na harmonia social e comprometida com o quê? Com a ordem interna e internacional, e com a solução pacífica das controvérsias. O que eles fazem? Promulgam sobre a proteção de Deus a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Olhando assim, parece que é um texto apresentativo, tipo um bilhete. Ó, nós se reunimos e fizemos a seguinte coisa. Então o preâmbulo tem uma característica apresentativa. Então, apesar do preâmbulo ser a primeira manifestação sobre a Constituição, ou seja, a Constituição que é o pai e a mãe das outras normas jurídicas, se a gente for olhar a assertiva que pergunta assim, ó, o preâmbulo da Constituição é a primeira manifestação jurídica dentro do ordenamento jurídico constitucional, a gente percebe que o preâmbulo não é uma manifestação jurídica, ele é uma apresentação sobre o que vai vir abaixo, que sim, que seria a manifestação jurídica da Constituição, que é o pai e a mãe das outras normas constitucionais. Então o preâmbulo não é uma manifestação jurídica, o preâmbulo é uma carta de intenção, ele tem força política, mas não tem força jurídica. Por isso que essa assertiva ela está incorreta. Lembrando que essas e outras assertivas podem ser localizadas em Jogo da Velha só para questionar, é só colocar aí na sua busca e dá para localizar essas e outras assertivas, ok? Só mais um comentário sobre o preâmbulo da Constituição, né? É bom lembrar que essa carta de intenção fala que a Constituição vai ser focada aqui nos direitos sociais, em uma sociedade mais fraterna. Esse é o objetivo da Constituição, direito social, uma sociedade mais fraterna, uma sociedade sem preconceito, tem que ter harmonia, a questão da ordem interna e internacional vai ser tratada também, e no final, assim, eles pedem a proteção de Deus para elaborar a seguinte Constituição, e é que nos é apresentada. Vamos a mais uma assertiva aqui, então, só para questionar. A assertiva fala o seguinte: uma cláusula pétrea constitucional não pode ser abolida e nem emendada. Como é que a gente vai localizar essa resposta? Vamos dar uma olhada no artigo 1º da Constituição, ver se ele nos ilumina alguma coisa. Lembrando, antes disso, que as políticas públicas, né, elas devem ser formuladas pelo Estado e pela sociedade, ou seja, com participação da sociedade. Qual é a destinação das políticas públicas? É formar uma comunidade fraterna, pluralista, ou seja, para atender os diversos ramos sociais, e essas políticas públicas não podem ter preconceito. Vamos ao artigo 1º da Constituição, fala que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamento, você tem que prestar atenção assim, República Federativa é uma forma, a República é federativa, e ela é uma união indissolúvel de quê? De estados, municípios e Distrito Federal. Constitui-se em Estado democrático de direito, ou seja, democracia, e tem alguns fundamentos. Então vamos dar mais uma analisada, ver se sai a resposta da questão aqui. Porque em relação à expressão República Federativa do Brasil, temos que considerar várias referências, que a forma de governo é república, a forma de Estado é federação, o sistema de governo é presidencialismo e o regime de governo é democracia. A gente tem que saber também que a federação, como forma de Estado, ela é uma cláusula pétrea. Opa, a questão fala em cláusula pétrea, vamos prestar atenção nisso aqui. Federação como forma de Estado é uma cláusula pétrea. O que seria uma cláusula pétrea? Seria uma cláusula intangível, seria o núcleo duro, ou seria uma garantia da eternidade dentro da Constituição que não vai ser mudada, ou seja, a cláusula pétrea não é mudada. Então já dá para ver que a afirmativa talvez seja correta. Como uma cláusula pétrea ela não vai ser mudada, a gente vai ver mais sobre isso no artigo 60 da Constituição, no parágrafo 4º. Em relação às cláusulas pétreas, as mesmas não podem ser abolidas, nem emendadas, mas elas podem ser acrescidas. Então, se a gente olhar para a afirmativa que fala uma cláusula pétrea constitucional não pode ser abolida nem emendada, é verdade, mas tem um detalhe, elas podem ser acrescentadas ao texto. O texto não é abolido, o texto não tem emendas no meio, mas o texto pode ser acrescentado desde que não contrarie a ideia principal do texto. Então, essa assertiva ela está correta. Continuando aqui, vamos dar mais uma olhada, aproveitando. A palavra união em minúsculo também merece atenção, pois refere-se aos princípios fundamentais.
pois união em maiúsculo tem sentido de entidades, de estados brasileiros, exemplo, a AGU, a Advocacia Geral da União. Outra coisa que é bom prestar atenção quando se fala em união indissolúvel, quer dizer que não admite secção, que não se admite separação ou rompimento para a criação de um novo Estado. A ideia é preservar a integridade nacional, né? Então, a tentativa de secção pode ocasionar o que? Intervenção federal e pode caracterizar crime de responsabilidade. Ou seja, se alguém fizer um levante e dizer, vou esse Estado vou transformar em um país, vamos fazer uma separação, isso vai fazer com que o Brasil faça uma intervenção federal nesse Estado e os responsáveis serão responsabilizados por crime de responsabilidade. Lembrando, né, que o crime de responsabilidade são atos presidenciáveis que atentam contra a Constituição ou contra a existência da União, ou seja, os presidentes podem responder por crime de responsabilidade. Um exemplo básico aqui, o movimento Sul é Meu País, é um exemplo de secção que não é admitido conforme o primeiro do texto constitucional, ou seja, conforme o artigo 1º. É preciso também lembrar que o artigo 1º possui 5 incisos, depois a gente vai dar uma olhada. Mas em relação à questão aqui, só para questionar, a gente pergunta se uma cláusula pétrea constitucional não pode ser abolida nem emendada, essa assertiva está certa, que não pode ser abolida nem emendada, porém ela pode ser adicionada. E é isso aí, então, essas e outras explicações, outras assertivas e outras questões, é só procurar nas redes sociais aí, ou na busca, seu buscador da internet usando Resgtest ou Jogo da Velha só para questionar. Vamos a mais uma assertiva então, só para questionar. A assertiva afirma o seguinte: de acordo com a nossa Constituição, nossa soberania absoluta. Bom, vamos dar uma olhada. A soberania ele já é tratado aqui no inciso 1º do artigo 1º da Constituição. Convém lembrar que em relação a esse inciso, a nossa soberania é absoluta. Porém, em relação ao artigo 5º, parágrafo 4º, nossa soberania ela é relativa, como a gente vai ver em seguida. Ou seja, a nossa soberania respeita o que? Respeita tratado penal internacional. Então, essa afirmativa já de cara dá para ver que em relação à nossa Constituição no geral, a nossa soberania é absoluta? Não, não é absoluta. Então, essa assertiva está errada. Porque, em relação ao artigo 5º, parágrafo 4º da nossa Constituição, a nossa soberania ela é relativa. Por exemplo, ela obedece tratados internacionais penais. Uma questão interessante que é bom diferenciar soberania de autonomia. Porque a soberania tem a ver com o externo, a república, a união. Já a autonomia tem a ver com o interno, que é os entes, e entre os entes federativos e a união. Então a diferença entre soberania e autonomia, lembrando que essa afirmativa aqui só para questionar, de acordo com a nossa Constituição, nossa soberania é absoluta, nem sempre. Então essa assertiva está incorreta. Lembrando que essas e outras questões podem ser localizadas digitando só para questionar aí na sua busca. Só para questionar, vamos a mais uma assertiva. Após eleito, na sessão de posse presidida pelo Senado, o presidente do Brasil faz o juramento com a mão sobre a Bíblia? Essa assertiva está certa ou errada? Vamos lá, o inciso 2º do artigo 1º da Constituição fala sobre o tema cidadania, que é a questão de votar, ser votado, ser eleito, tomar posse. Vamos ver se aqui a gente encontra alguma coisa, vamos refletir aqui sobre esse assunto, ver se a gente encontra a resposta para essa questão. Bem, o inciso 2º do artigo 1º da Constituição, que fala de cidadania. Cidadania refere-se ao sufrágio do voto, o direito de votar e ser votado. O voto ele é direto, secreto, universal e periódico. Então, só reforçando, o voto é direto, secreto, universal e periódico. Ainda no artigo 5º, vamos retomar esse assunto do voto. Retomaremos também no artigo 14, onde fala em plebiscito, referendo, iniciativa popular. Lembrando que iniciativa popular, além da União, estados e municípios, ela também pode ocorrer em bairros. No Brasil, uma questão interessante para responder essa questão. No Brasil, o presidente eleito, ele presta compromisso com a mão na Constituição. Já nos Estados Unidos, ocorre o juramento com a mão na Bíblia. Então, essa assertiva que fala, após eleito, na sessão de posse, presidida pelo Senado, o presidente do Brasil faz juramento com a mão sobre a Bíblia, essa assertiva está incorreta, que é com a mão sobre a Constituição, não é sobre a Bíblia. Portanto, essa assertiva está errada. Lembrando que a posse, em sessão conjunta, perante o Congresso Nacional, por convocação extraordinária, presidida pelo presidente do Senado. Então, só para reforçar, essa assertiva ela está errada, porque o presidente do Brasil não faz juramento com a mão sobre a Bíblia, e sim com a mão sobre a Constituição. Essas e outras assertivas também podem ser encontradas pesquisando aí nas suas redes sociais, aí, usando a Resgtest só para questionar, ou o Jogo da Velha só para questionar.
Só para questionar, então, uma questão sobre a dignidade da pessoa humana. A afirmativa fala o seguinte: sobre a dignidade da pessoa humana, é correto afirmar que depende das condições do Estado. Aqui a afirmativa está dizendo que a dignidade da pessoa humana depende das condições do Estado de prestar essa dignidade. Vamos dar uma olhada na Constituição, no inciso 3º do artigo 1º, fala sobre a dignidade da pessoa humana. O que seria essa dignidade? Seria as mínimas condições de sobrevivência digna, ou seja, o mínimo necessário, o mínimo existencial. Um exemplo de dignidade da pessoa humana: saúde, educação, moradia, transporte, alimentação, previdência e trabalho. A gente sabe que a saúde, a educação, a moradia, o transporte, a previdência e o trabalho, elas são prestadas pelo Estado, em tese, ou terceirizado para algumas empresas prestar serviço, no caso da saúde, ou no transporte, por exemplo. E a questão fala sobre isso, que a dignidade da pessoa humana é correto afirmar que depende das condições do Estado. Realmente depende, pois nem sempre a saúde é de qualidade, nem sempre o transporte é de qualidade, nem sempre a educação é de qualidade. Então, olhando nesse quesito, dá para a gente afirmar que essa afirmativa ela está correta. Também é importante comentar que a Constituição procura garantir essa dignidade da pessoa humana através do artigo 5º, inciso 3º, onde veda o tratamento desumano, degradante, veda a tortura, como veremos posteriormente. A dignidade da pessoa humana também pode ser relativizada. É bom lembrar disso, que além de ela ser uma coisa que depende das capacidades do Estado, ela pode ser relativizada. Por exemplo, pode haver pena de morte em caso de guerra declarada. Então a dignidade da pessoa humana, o cerne da resposta é que ela obedece à reserva do possível. Ou seja, o que o Estado pode bancar depende dos cofres públicos. Por isso que a afirmativa que fala sobre a dignidade da pessoa humana é correto afirmar que depende das condições do Estado. Essa afirmativa ela está correta, porque ela obedece à reserva do possível, ou seja, aquilo que o Estado pode bancar e o que depende dos cofres públicos. Vamos aproveitar e já vamos ler todo esse inciso 3º do artigo 1º, vamos ao inciso 4º do artigo 1º, aqui onde fala sobre os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa é um fundamento que se refere aos direitos sociais, ou seja, pertence à segunda geração ou segunda dimensão, ou igualité, liberdade, igualdade e fraternidade. Isso tem a ver com a igualdade, ou seja, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. O inciso 5º ainda do artigo 1º fala sobre o pluralismo político. O que seria o pluralismo político? Seria a diversidade de ideias, pessoas que pensam diferente, ideologias diferentes, ou até o apartidarismo, ou seja, que também é uma forma de ideologia. Esse pluralismo também refere-se à liberdade para exercer os direitos políticos. Os direitos políticos pertencem já à primeira geração, ou seja, a liberdade, a segunda é a igualdade, a terceira é a fraternidade. Mas não podemos esquecer também que tem o parágrafo único do artigo 1º, né, que o parágrafo único fala o seguinte: que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. A gente tem que lembrar que todo poder emana do povo em qualquer situação, ou seja, a gente tem um negócio particular, uma venda, uma empresa, se o povo não procurar a tua empresa para comprar o teu produto, tu não vai ter poder nenhum. Então, independente de qualquer coisa, sempre o teu poder vai depender do apoio popular. Essa frase célebre, exemplo de democracia, ou seja, todo poder emana do povo, isso, como já vimos anteriormente, é um regime de governo, sabe? Democracia é um regime de governo. Onde se cita representantes eleitos, convém, né, atentar para o seguinte detalhe, né? Os representantes são eleitos de forma direta através do cidadão nos 2 anos iniciais em até 90 de forma direta através do cidadão nos 2 anos iniciais em até 90 dias da última vacância. E esse poder pode ser de forma indireta, ou seja, eleito pelo Congresso Nacional nos 2 últimos anos, em caso de morte do presidente ou vice, aplicando-se nesse caso a regra da sucessão em até 30 dias da última vacância. Então, sobre essa questão, não só para reforçar sobre a dignidade da pessoa humana, é correto afirmar que depende das condições do Estado. Sim, ela depende das condições do Estado e principalmente através da reserva do possível, ou seja, daquilo que é possível o Estado fazer. Mais informações essas e outras questões é só pesquisar, só para questionar. Logo a gente já volta com outra questão. Só para questionar, então, vamos analisar a seguinte assertiva. Em se tratando de foro privilegiado, ao STF compete julgar crimes de responsabilidade. Vamos dar uma consultada na legislação, na Constituição. Vamos ler o artigo 2º da Constituição. Ele fala o seguinte: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. A assertiva diz que o STF compete julgar crimes de responsabilidade, ou seja, o STF é o Judiciário, compete julgar crimes de responsabilidade na figura do STF. Vamos refletir um pouco sobre esse artigo 2º para ver se essa assertiva está correta ou incorreta.
a gente tem que ver que esse artigo 2º representa uma cláusula pétrea, ou seja, um núcleo duro, conforme o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Temos que ter em mente também que quando falamos que os poderes são independentes e harmônicos entre si, estamos falando do princípio da tripartição dos poderes, ou seja, do sistema de freios e contrapesos. É uma função típica ou atípica. Os poderes são separados e harmônicos, né? Então, ainda referente a este artigo, convém lembrar que o legislativo tem como função principal, ou seja, típica, é legislar, que é a função legiferante, conforme o artigo 59. Também a função do legislativo fiscalizar através de CPI, e o Tribunal de Contas da União também fiscaliza através do artigo 58, parágrafo 3º. Sobre qual é a função legislativa aqui? Norma constitucional, ou seja, Constituição, função do legislativo, né? Legislar sobre norma constitucional, Constituição, emenda constitucional, tratado internacional sobre direitos humanos, e esses tratados vão ter o quê? Status de emenda constitucional. Norma supralegal, ou seja, tratados internacionais sobre direitos humanos, que vai ter status de lei ordinária. Norma legal, referente a leis, mais tratados internacionais. Outra função do legislativo aqui, ó. Norma infralegal, ou seja, portarias, decretos, regulamentos, instruções normativas e etc. Função principal, inciso 2º, é o único poder que fiscaliza, ou seja, o legislativo ele também fiscaliza através do Tribunal de Contas. Tem uma função secundária legislativa também, que é atípica ou acessória, que é administrar e julgar, artigo 51, inciso 4º e artigo 52, inciso 2º. Atenção, função legislativa atípica, julgar o quê? Crimes de responsabilidade, ou seja, o Senado julga, se for crime comum, o STF. Olha só que a gente já consegue responder a questão, o que a afirmativa fala? E se tratando de foro privilegiado, ao STF compete julgar crime de responsabilidade. Não é o STF que julga crime de responsabilidade. Quem julga crime de responsabilidade é o Legislativo, através do Senado. E quem julga crime comum é o STF. Portanto, essa afirmativa está incorreta. Continuando aí mais nos comentários, aproveitando, a exceção da AGU, artigo 102, inciso 1º, a linha C. Então, voltando ao crime de responsabilidade, né, ele está ligado ao exercício de um cargo político, ou seja, só comete crime de responsabilidade quem tem uma atividade política, seja típica ou atípica. Por exemplo, se alguém exerce uma atividade política em determinado estado, querendo que aquele estado se torne um país independente, ele é uma função política atípica, mas ele também vai responder por crime de responsabilidade e aquele estado vai sofrer intervenção federal. Voltando mais nos comentários sobre o constitucional pertinente a essa matéria, a questão do crime comum, qualquer um comete, nesse caso o STF avoca a competência, se for privilegiado, é claro, o STF vai julgar se for privilegiado para ministros de estados, ou equiparados no caso da AGU, em caso de crime comum, né? Em relação ao executivo, vamos a outra função, no executivo, legislativo e judiciário, poderes independentes e harmônicos entre si, a questão dos freios e contrapesos. Já falou do legislativo, que a função principal é legislar e julgar quando for crime de responsabilidade. Em relação ao executivo, sua função principal o que é? Administração pública federal, estadual e etc. A função secundária do executivo é julgar a PAD, processo administrativo interno, e legislar o quê? Sobre medida provisória, sobre lei delegada e sobre decreto autônomo. Vamos às funções do judiciário, que, como é de se esperar, a função principal jurisdicional do artigo 5º, inciso 36, a função do judiciário é o acesso à justiça. Função secundária do judiciário é legislativo, ou seja, artigo 96, a eleição deles lá, dos cargos internos, e a função administrativa, ou seja, o judiciário, sua função principal, o que é? É jurisdicional, que é o princípio do acesso à justiça. Esse princípio não pode ser negado, tanto que tem a defensoria pública, e também o princípio da inafastabilidade jurisdicional, que é o princípio do artigo 5º, inciso 35, e a função secundária do judiciário, qual seria? Duas: legislar sobre suas normas, como a gente já havia comentado, e outra também, que é a função administrativa, em relação à organização das atividades da comarca, isso é a função do judiciário, que é a função secundária. Lembrando que no artigo 5º, inciso 74, fala que aos pobres, na forma da lei, deve ser concedida de forma gratuita a certidão de nascimento e a certidão de óbito. Porém, o princípio da inafastabilidade da justiça tem que levar em consideração que para ter acesso à defensoria pública é preciso provar-se insuficiência de recursos. Então seria isso, voltando à questão, né, só para questionar, que fala o seguinte: em se tratando de foro privilegiado, ao STF compete julgar crimes de responsabilidade. Não, crime de responsabilidade é função do legislativo. Então a questão ela está incorreta. Se você quiser ter acesso a essa e outras questões, é só colocar no seu buscador asterisco só para questionar, ou jogo da velha só para questionar, por assim dizer, que consegue localizar novas questões. Logo já estamos com mais questões aí. E no só para questionar, a afirmativa fala o seguinte: conforme nossa Constituição, havendo conflitos políticos em outros países, o Brasil deve intervir?
Vamos dar uma olhadinha na Constituição, então, no artigo 4º, onde fala que a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais, ou seja, nas relações com os outros países, com os seguintes princípios. Vamos ver se entre esses princípios tem a intervenção. Vamos dar uma pensadinha. Bom, o artigo 4º, ele tem 10 incisos, e esse inciso elenca uma série de princípios, porém voltado para temas específicos. É bom ressaltar ainda relativo ao artigo 4º da Constituição, que o termo relações internacionais trata-se dos princípios que norteiam a relação do Brasil com outros países, ou seja, o que a gente está procurando mesmo. Os temas dessas relações são o seguinte: fala de soberania, no artigo 4º, inciso 1º, 3º, 4º e 5º, vai falar de paz no artigo 4º, inciso 6º e 7º, vai falar de direitos humanos no artigo 4º, inciso 2º, 8º, 9º e 10º. Vamos ver se nesses incisos aqui a gente consegue resolver nosso caso, consegue resolver a questão, que o nosso tema principal aqui é intervenção. Vamos lá, inciso 1º do artigo 4º, fala que o Brasil tem independência nacional, ou seja, obviamente que o tema deste inciso é sobre soberania, ou seja, o Brasil tem soberania. No inciso 2º do artigo 4º, fala que no Brasil tem a prevalência dos direitos humanos, então, ou seja, a ideia desse inciso, a ideia central é direitos humanos. No inciso 3º do artigo 4º, fala que o Brasil premia pela autodeterminação dos povos. Então, obviamente, que a ideia central do inciso 3º elenca para o princípio da soberania, ou seja, o Brasil apoia a soberania. No inciso 4º do artigo 4º, fala que o Brasil opta pela não intervenção, ou seja, novamente, o tema específico do princípio do artigo 4º é a soberania. Opa, peraí, não intervenção? Vamos dar uma olhada na questão só para questionar aqui, que fala o seguinte: conforme nossa Constituição, havendo conflito político em outros países, o Brasil deve intervir. Então, segundo o artigo 4º, inciso 4º, segundo o inciso 4º do artigo 4º, o Brasil opta pela não intervenção. Então, essa afirmativa aqui, só para questionar, ela está incorreta, ela está errada. Vamos continuar os incisos do artigo 4º, aproveitando o embalo aqui. O inciso 5º do artigo 4º fala o seguinte: igualdade entre os Estados. Ou seja, além do tema recorrente nesse princípio não estar relacionado novamente, ou seja, está relacionado novamente com a soberania e igualdade entre os Estados, tem que prestar atenção que essa igualdade entre Estados é igualdade entre países, né? O inciso 6º do artigo 4º fala em defesa da paz. O tema incutido nesse princípio constitucional aqui elencado, obviamente, é paz mesmo, sabe? O inciso 7º do artigo 4º fala na questão da solução pacífica dos conflitos, seja de preferência, sem intervenção, e que a solução seja pacífica. Ou seja, esse inciso 7º, o princípio que fala em solução pacífica, que nos remete novamente à paz como tema principal. O inciso 8º do artigo 4º fala no repúdio ao terrorismo e ao racismo. Ou seja, esse princípio tem como tema direitos humanos, que vai ser estudado e tipificado nos crimes mais adiante. O inciso 9º do artigo 4º fala na cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Nossa, chega a ser emocionante, você não acha? E como emoção é uma coisa humana, então o tema central deste princípio é direitos humanos. No inciso 10º do artigo 4º, aqui continuando, fala na questão da concessão do asilo político, ou seja, além do Brasil não intervir em questões políticas internacionais, ele também concede asilo a políticos perseguidos em outros países. Ou seja, é humano abrigar alguém perseguido, então, como tema desse princípio, é direitos humanos. No inciso 10º do artigo 4º. Tem um parágrafo único também no artigo 4º que fala que a República Federativa do Brasil procurará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando o quê? Visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Ou seja, é o PESC, né? Política, econômica, social e cultural. Alguém lembra do Mercosul, Mercado Comum do Sul? Se não lembra, tua memória está tão fraca quanto a integração da comunidade latino-americana. Se bem que agora o Mercosul ele deu uma revigorada. Só voltando então à questão, só para questionar aqui para finalizar, que fala conforme nossa Constituição, havendo conflitos políticos em outros países, o Brasil deve intervir. A resposta está errada. Ele tanto não intervém quanto dá asilo político para as pessoas perseguidas politicamente em outros países. Então, questão incorreta. Se você quiser saber mais questões, é só colocar no buscador aí só para questionar e logo vamos para a próxima questão. E no Só para Questionar, vamos a mais uma questão. A afirmativa fala o seguinte: de acordo com os princípios fundamentais da República, é correto afirmar que o Mercosul representa uma forma de integração econômica entre o Brasil e seus vizinhos latino-americanos? Bom, para a gente olhar esses princípios fundamentais, vamos ter que fazer um resumo do artigo 1º ao 4º, incluindo o preâmbulo da Constituição. Vamos lá, já preparei um resuminho aqui, passei um tempinho fazendo, vamos lá. Lembrando então que o preâmbulo da Constituição é uma carta de intenções políticas e, portanto, sem efeitos jurídicos. A respeito do preâmbulo também, né, se você conhece pessoas que só sabem exigir direitos, mas nem falam em deveres, não se preocupe, o preâmbulo da Constituição também é assim, ou seja, só fala em direitos, nada de deveres.
Outra coisa, se você sonha em viver uma sociedade mais fraterna, humana e sem preconceito, segundo o preâmbulo, foi para isso que nossa Constituição foi criada. Então, se tu acha que a tua sociedade não é fraterna e tal, deve ter algum problema, porque o preâmbulo diz que a Constituição brasileira visa construir uma sociedade fraterna, humana, sem preconceitos. Continuando aqui, então se você curte essas paradas assim de movimentos separatistas, Sul é meu país e tal, saiba que a Constituição não tem essa vibe, porque a República é uma união indissolúvel segundo a Constituição, e essas jogadas de tentativa de secção pode resultar em intervenção federal e em crime de responsabilidade. Outra coisa trágica para te falar é o seguinte, que assim como no casamento, os tratados internacionais também tiram a soberania absoluta. Então, quando se envolve esses dois temas, nossa soberania acaba ficando cada vez mais relativa. A cidadania, o que é a cidadania? Tem a ver com voto, com escolha. Escolhe-se a partir dos 16, mas se exerce a partir dos 18. Ou seja, votar com 16 pode, exercer cargo político não. Ou seja, cargo político só a partir dos 18. E são fundamentos definidos pela República, fundamento seja a cidadania refletida na liberdade de escolha, outro fundamento é o mínimo necessário para uma vida digna, tem também o fundamento do direito de escolher exercer livremente um trabalho, tem o fundamento que é o direito de se expressar seu posicionamento político, estando o poder na mão de quem? Na mão do povo, através do quê? Através do voto. Independência e harmonia significa leis delimitantes, onde um poder fiscaliza o outro, é o famoso freios e contrapesos. Entre os objetivos da República destacam liberdade, justiça, ou seja, o objetivo da República é promover a liberdade, a justiça, a solidariedade, infraestrutura, ensino, suporte à nação, erradicar a pobreza, reduzir as desigualdades, promover o bem de todos sem preconceito. Aí uma questão aqui, o Brasil em relação a outros países, o que ele defende? Ele defende a soberania, direitos humanos, paz e a integração entre os povos latino-americanos. Opa, essa última frase aqui, o que o Brasil defende? Paz e a integração entre os povos latino-americanos. Então vamos ler a questão. De acordo com os princípios, a questão é assim, só para questionar. De acordo com os princípios fundamentais da República, é correto afirmar que o Mercosul representa uma forma de integração econômica entre o Brasil e seus vizinhos latino-americanos. Aqui o resumo na última frase fala o seguinte: o Brasil em relação a outros países defende a soberania, direitos humanos, a paz e a integração entre os povos latino-americanos. Então essa assertiva ela está correta. Se você quiser saber mais, é só colocar no seu buscador aí, só para questionar e só aguardar a próxima questão.